A hierarquia da igreja é o diácono, terceiro grau, é o presbítero, segundo grau, terceiro bispo. Tanto o diácono quanto o presbítero são colaboradores imediatos do bispo. O diácono auxilia imediatamente o bispo, sobremaneira nas obras de caridade. O sacerdote, o presbítero, o pároco, faz às vezes do bispo na paróquia. Então, essa era aqui. O leigo não participa disso. O leigo está fora da hierarquia, mas não está fora da missão da igreja. Ontem eu lembrava que alguns de vocês talvez não estejam engajados na igreja. A gente vai sempre falar isso. Nós precisamos realizar o nosso apostolado. Por isso o tema desta conversa é o apostolado leigo. O Papa Pio XII tem 4 conferências sobre o apostolado leigo, que são primorosas. Elas vão dar base para todo o trabalho do Concílio Vaticano II, onde nós temos um documento chamado Apostolicam Aquositatem, o apostolado dos leigos, acerca do valor do batismo que nós recebemos. Eu conversava no café com o Rafael sobre o batismo, porque eles que teve uma unção, cadê o Rafael? Está lá atrás. Teve uma unção, uma força interior que lhe chama a unção do batismo. O cristão se torna cristão pelo batismo. Na semana passada nós tivemos um estudo com o clero da Diocese de Formosa acerca do ritual da iniciação cristã de adultos. O ritual que batiza criança não é o ritual que batiza adulto. A maneira como nós preparamos as crianças, as criancinhas, seus pais e padrinhos, é diferente do adulto, porque o adulto precisa de uma catequese. A criança, depois dos 7 anos, tem que ir para a catequese e ser batizada já no rito de adulto. Batismo, crisma e eucaristia. E nós estudávamos isso. A quaresma, nós não estamos vivendo a liturgia como deve. A quaresma, ela é um tempo batismal. Toda a quaresma é direcionada para a preparação dos que vão ser batizados na Páscoa e para a renovação do batismo daqueles que já são batizados. Por isso vocês não podem perder a vigília de Páscoa. Ah, mas é longa, mas o cristão precisa. A liturgia de Páscoa ela é fundamental, porque a gente assiste ao batismo dos irmãos que se prepararam. É claro, se tiver 20 pessoas para batizar como adultos, você escolhe algumas para batizar na vigília, para não alongar muito. No domingo da Páscoa batiza os outros. Mas na vigília pascal é preciso que haja o batismo para que o rito tenha a sua unidade e perfeição. E após o batismo, nós somos aspergidos com a água batismal, que foi abençoada para o batismo, que é uma bênção muito bonita, em que o sacerdote mergulha o círio pascal na água, uma oração que faz uma anamnese, uma lembrança, uma recordação dos feitos de Deus, o poder da água. E a oração vai lá no Gênesis, lembrando a água do dilúvio, que pôs fim aos vícios, até chegar na água que escorre do lado aberto de Cristo na cruz, de onde nasceu os sacramentos, o batismo e a Eucaristia. O batismo imprime em nós o caráter, uma marca indelével que nem Deus tira, porque Deus não desfaz as coisas boas que Ele faz. Hoje é comum você receber essas cartas indecentes na cúria, pedindo desbatismo. Tem uma turma aí de pagãos, ateus, eles pedem à igreja o desbatismo. E alguns com arrogância vêm à cúria pedindo para rasgar, para anular a página do livro onde está anotado o seu batismo.
Você não pode fazer isso. A gente já tem um formulário para dar a declaração. Declaramos que fulano pediu para não constar mais na lista dos batizados da igreja. Eu não posso desfazer o batismo. E você anota lá. Tornou-se um apóstata, fugiu da fé e quer o desbatismo. Na jornada mundial no Rio de Janeiro, teve uma turma dessa aí, daqueles grupos, que a gente não pode falar o nome, que senão a gente é tido como homofóbico, essa coisa toda, genocida e fascista e por ali vai, né? Que fizeram uma cerimônia de desbatismos e ultrajes, urinando nas imagens de Jesus Cristo e de Nossa Senhora, fazendo introdução de crucifixo no orifício anal, e todas essas brutalidades. E essa turma é a turma que quer o respeito, mas é a turma que não respeita. Uma cerimônia de desbatismo, quando o Papa ia passando. Coitados, a igreja vai sepultá-los todos. A igreja sempre assiste o sepultamento dos seus inimigos, de todos. Todos que se opõem à igreja, ela assiste a sua morte, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja sepulta seus inimigos, seus algozes. Vai sepultar Maduro, Daniel Ortega, o sujeito ditador lá de Cuba, que eu não sei o nome, nem quero, não me interessa, mas vai sepultar Xi Jinping, que queima as nossas igrejas na China. Isso aqui é arrisco perder o canal por causa disso. Vai sepultar aquele que parece um porco-espinho lá da Coreia do Norte, que mata os cristãos. Matam. É tão escarnecedor esse tipo de gente que tem uma igreja lá na capital da Coreia do Norte, para aquelas pessoas importantes que vão visitar. Tem uma igreja, mas ninguém pode usar, só quem é de fora, que quer rezar, que tem religião. É o escárnio, né? Todos vão ser sepultados, a igreja vai assistir. Lembra-te que tu és pó e ao pó hás de voltar. O batismo imprime em nós esse caráter que tem o chamado triamunera, os três munos de Cristo. Nós somos, pelo batismo, sacerdotes, profetas e reis. Sacerdote porque o cristão batizado pode louvar a Deus, oferecer a Deus o sacrifício do louvor, pode participar da missa. O pai pode abençoar a mãe, os seus filhos. E é o que falta hoje. O mundo está tão secularizado e destruído pela revolução cultural marxista e pelo feminismo que decorre desse processo. É impressionante como Dom Manuel Pestana Filho, de venerável memória, bispo de Anápolis, dizia: o feminismo masculinizou as mulheres, feminilizou os homens e imbecilizou os dois. O feminismo tirou a bênção, tirou a autoridade de mãe e de pai sobre os filhos. Família aberta, é uma família liberal, é uma família que atingiu o ápice da compreensão do humano. As crianças não precisam chamar o pai de senhor, nem a mãe de senhora, não precisa tomar mais a bênção, é você pai, você mãe, às vezes já não precisa nem chamar de pai e de mãe, chama do jeito que quiser. Resultado, está tudo na maconha, tudo nas coisas erradas, porque perdeu-se a base. Ontem a gente recebeu aqui as famílias do homeschooling, famílias numerosas, casais muito simpáticos, com muitos filhos. Essa é uma esperança
de que esses filhos, formados por esses cristãos leigos, católicos, que vão dar uma catequese domiciliar sobeja e profunda através da vida dos santos, que vão dar um ensino científico, sem militância e sem esses devaneios que nós estamos vendo na educação aqui no Brasil nesses últimos 70 anos. Essas crianças daqui 30, 40 anos poderão ajudar a salvar o país. Não espere boas coisas para os próximos 30 e 40 anos. Não espere. Nós temos que preparar as bases culturais e espirituais através dos nossos filhos, das nossas crianças, para que no futuro, como leigos, como cristãos, eles poderão salvar a situação da nossa pátria. Quem salva a pátria não é Karl Marx, não é nenhum desses filósofos, não é o tal sociólogo fulano, ciclano, não. Quem salva a nação são os cristãos com seus valores. Valores familiares, valores de fé, valores de liberdade responsável. Do contrário, não tem jeito. E a dimensão profética do batismo, ela é muito interessante no mundo dos leigos católicos, porque o cristão leigo católico atuante na igreja, ele não é melhor do que os pagãos, nem pode assim se considerar como uma casta. Não, você deve se considerar como alguém diferente. O cristão, o leigo católico, ele é diferente, por isso ele é profeta. E aqui eu me recordo São Francisco de Assis, que às vezes chamava alguns dos irmãos, vamos evangelizar. E saía andando pelas ruas de Assis, andava rezando e voltava. Aí o irmão Leão perguntou a São Francisco, Pai Francisco, mas nós não evangelizamos? Ele, não, nós evangelizamos, basta que as pessoas nos vejam e vejam que nós somos diferentes. Hoje, nós somos chamados a ser esses diferentes dentro dessa sociedade. Uma sociedade podre, uma sociedade líquida, cujos valores foram derretidos, como diz Zygmunt Bauman, aquele antropólogo polonês falecido há uns 3 anos. Sociedade líquida. Virou uma grande lagoa esse mundo, e todo mundo nadando, caçando uma alça de cipó para sair disso. Esse vazio. Então, nós católicos, nós cristãos, com o nosso modus vivendi, o nosso jeito de ser, nós somos profetas dentro desse mundo. O padre cuida da igreja ali, todo mundo sabe que é o padre. Agora, os fiéis leigos católicos estão dentro da política, estão dentro da cultura, estão dentro das empresas, dentro do serviço público, dentro do serviço autônomo, estão dentro do mundo. E é aí o nosso campo do apostolado. Vocês não devem se sentir os melhores, mas os diferentes. Os cristãos sempre se distinguem por ser diferente dos pagãos. Pagão vive do estômago para baixo. Comida, bebida, cachaça, sexo e o dinheiro que fica no bolso ali do lado do sexo. O pagão vive a isso. O cristão é do coração para cima. Os sentimentos, os bons sentimentos e a inteligência iluminada por Deus, como nos ensina Santo Agostinho. Então esse é o nosso caminho do nosso apostolado. O leigo católico é chamado a ser o sal da terra e a luz do mundo, como diz nosso Senhor, para que assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Sermão do Monte, capítulo 5, 13, 16.
os capítulos 5, 6 e 7 faz parte do conjunto do Sermão da Montanha de Jesus. E essa palavra ela é muito vigorosa para vocês. Sendo assim, o leigo deverá dar testemunho pela palavra e pela vida da mensagem de Jesus Cristo na realidade que se encontra no seu cotidiano. Portanto, é por meio do apostolado leigo que a igreja está presente nos mais diversos ambientes da sociedade. Agora mesmo eu fui convidado para celebrar uma missa lá na Câmara dos Deputados com os nossos deputados católicos, a bancada católica. Estou vendo uma data para ir lá, porque são católicos que estão dentro de um mundo, o mundo da política. Nem todos os católicos, que diz católicos, são bons políticos, mas a gente tem católicos que querem, dentro da política, dar esse testemunho do que a igreja nos ensina acerca do apostolado leigo. É o leigo quem semeia pelo mundo, com suas atitudes, os valores cristãos e se empenha na construção de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária, como Deus deseja. Aqui eu faço uma crítica à teologia da libertação, hoje chamada de teologia ecofeminista da libertação, porque está metida agora não mais com os pobres, mas com o mundo complexo da diversidade sexual e com o globalismo. A teologia da libertação, infelizmente, os sacerdotes que seguem este viés, fala muito de leigo, mas não valoriza os leigos. Basta vocês vir vestidas de mulher numa missa de um padre da teologia da libertação e querer comungar de joelho, que ele vai te ofender. Porque essa gente perdeu o sentido do sagrado. Essa gente foi instrumentalizada pelo marxismo cultural. Nós falamos isso aqui no ano passado. A teologia da libertação decantou a vida espiritual das paróquias onde ela foi implantada. Eu me lembro uma vez, Dom José me pediu como padre novo para ir numa reunião, negócio de jovem em Goiânia. Cheguei lá, em frente à cúria, tinha uma árvorezinha, tudo diferente do que é hoje. Eu estava lá rezando meu terço. A reunião ia começar às 3, eu estava ali às 2 horas. Aí chegou um rapaz, até jovem, uns 30 anos, com um embornal de couro, que é próprio da teologia da libertação, o anel de Tucum, essa coisa toda, e me viu ali, eu estava com o terço na mão. O que você está fazendo? Eu estou rezando meu terço. A minha mãe rezava. Quem é o senhor? Eu sou o padre fulano. Ah, padre, eu estava de clésima. Mas você ainda reza isso? Bom, eu rezo, o que tem? Minha mãe rezava essas bolinhas. Falei, mas o que é Maria Santíssima para você? Maria Santíssima para mim é uma mulher libertadora, é o modelo da mulher sindical, essa coisa toda. Aí eu cheguei, fiquei tão assustado com aquilo, falei para Dom José, esse caso. Dom José falou, eu não dou 6 meses para largar o ministério. Largou com 3, amigou com a secretária da paróquia. Teologia da libertação. Não existe igreja sem sacrifício, sem carregar a cruz, sem disposição dura de conversão, de arrependimento dos pecados, de vivência sacramental. Então os nossos leigos, que semeiam no mundo os valores cristãos, eles se empenham na construção de um mundo diferente, de um mundo mais cristão. Dentro da sua comunidade paroquial diocesana, o leigo se dedica a diversas funções, entre elas o serviço aos pobres, a catequese, ou como ministro extraordinário da distribuição da comunhão, no serviço na liturgia, na acolhida, na pastoral do dízimo, na pastoral da comunicação. Lá na nossa diocese, a gente tirou esse negócio de PASCOM, colocamos SECOM, Serviço de Comunicação Diocesano, e SECOM, Serviço de Comunicação Pastoral.
para fugir um pouco da ideologia. Mas é um serviço. Quantos trabalhos nós temos nas nossas paróquias, onde os fiéis leigos podem viver o protagonismo do seu batismo. Isso é muito importante. E quem está afastado dos trabalhos da igreja precisa voltar a esses trabalhos. Nós não podemos ter um catolicismo de momento. Agora, é interessante, alguém me perguntar, mas qual o sentido de tudo isso, essa trabalheira nossa na igreja? Preparar para a morte. Só isso. A igreja existe para nos preparar para a morte. Santo Agostinho diz, você já começa a morrer quando nasce. Um cristão nunca pode desprender o seu coração desta inquietante pergunta: onde desejo passar a eternidade? E a nossa eternidade depende da igreja, porque a igreja é o nosso hospital de campanha deixado por Jesus, onde nós, enfermos pelo pecado, apesar que o batismo perdoou o pecado original, mas dentro de nós existe a concupiscência, que é a inclinação ao pecado. A criança pequenininha, de braços, ela já tem as expressões da concupiscência, mesmo batizada. A criança já pirraça, ela chora de noite e dorme de dia para perturbar os pais. É uma luta. Minha mãe educava o menino, não deixava ele dormir durante o dia não, para poder aprender a dormir de noite. A concupiscência está, que é essa inclinação para as realidades que não agradam a Deus. São Paulo vai dizer, dentro de mim existe uma força que me leva a realizar aquilo que eu não desejo. E aqui eu tenho que lembrar a todos da grande droga que está dominando o mundo, dominando até o clero, a vida religiosa, homens já velhos, que é a pornografia. Quem acessa a pornografia uma vez já é contaminado. É igual o crack. Você usou uma vez, você não dá conta, ficar sem. Pornografia é isso. E aqui tem muitos de vocês que estão viciados nisso. Põe a sua cabeça no travesseiro da sua consciência e lute contra isso, porque isso é um verme do demônio, um verme do inferno que está corroendo a humanidade. Jovens que não conseguem passar no vestibular porque a pornografia obnubilou a sua mente. Segundo a psicanálise, que aí não segue a psicanálise de Freud, Freud anulou a moral, Kant descartou a verdade, e esses troços mandam no mundo hoje. Mas a psicanálise diz, nada que se experimenta pelos sentidos se perde, tudo se guarda. Tudo que entrou dentro da nossa mente fica guardado. A pornografia é uma desgraça, é um verme, é um veneno, é um vício que está destruindo a humanidade. Há poucos dias a Canção Nova, depois eu vou ver se eu tenho aqui, eu ponho no grupo, teve uma entrevista do Ronaldo com um especialista, um médico, psiquiatra parece, especialista em tratamento de pornografia. Porque é uma síndrome. Uma síndrome. Você pega um jovem viciado em pornografia e leva para uma fazenda onde não tem internet, ele entra em pânico, angustia. Outro dia um casal me dizia, a nossa filha não vai com a gente para a fazenda mais, há 3 anos, porque lá não tem internet. Viciado nessas coisas. Que ser humano é esse? A sociedade está produzindo esses bichos humanos.
Santo Agostinho diz: o animal não pode se tornar gente, mas gente pode descer ao nível dos brutos dos animais. E a internet está levando as pessoas a isso. Outro dia eu vi uma entrevista sobre ideologia de gênero, as pessoas negando o gênero e botando isso na cabeça das crianças. Mas tinha pessoas que já negam não só o gênero, mas a espécie. Não, eu não quero mais ser gente, eu quero ser bicho. Aí uma mulher puxando uma outra que andava como cachorro, num shopping, e bebia água no vaso do banheiro, igual o cachorro bebe com a língua. Tem outro que veste de cavalo. Mas já tem algumas pessoas que negam não só a espécie, mas a condição animal para ser uma pessoa inanimada. Eu quero ser uma árvore. Eu quero ser um mineral. São esses absurdos que nós estamos vivendo. E isso não está longe da gente. Isso às vezes começa a acontecer dentro da nossa casa. No Brasil, isso que já são 72 gêneros, né? Uma menina dizia: eu agora me relaciono com a ecologia. Então eu estou namorando a minha árvore. Eu sinto orgasmo com a minha árvore. Parece que plantou uma árvore dessa escorrega macaco, né, lisa, dentro do quintal. Então ela está relacionando com a árvore. São comportamentos estranhos. Como você vai falar de Deus para esse tipo de gente, né? É complicado, mas essa é a realidade que nós estamos vivendo. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, era impossível você pensar isso. Nós estamos vendo isso, e está indo muito rápido. Alguém me perguntar: mas como vai ser isso? Eu não sei, mas a nova ordem está trazendo isso, e ela é um cadáver. É um natimorto, mas é um cadáver difícil de sepultar. Ele vai ficar andando no mundo aí, esparramando o seu amisco, o seu fedor, contaminando a humanidade, até ser sepultado, mas vai demorar. Por isso que eu não vejo muita possibilidade de você mudar bem as coisas, da igreja renascer da sua crise que está, se não for daqui 100, 110, 120 anos. Quando os cristãos vão se tornar, no meio da escuridão, essas luzes de esperança. Porque sempre a igreja salvou a humanidade. E não vai ser diferente agora. Por isso que nós precisamos ir plantando os frutos. Trabalhando agora, sobretudo os filhos, netos, para que nós possamos, mesmo numa igreja pequena, como dizia o Papa Bento em 1971, imagina, 1971, quando o bispo Bento XVI, tem um artigo, eu tenho ele aqui, já previa essa derrocada dos fiéis. O que a Europa tem a oferecer à humanidade sem a igreja? Nada. Dinheiro, fama, sexo, nada. Quem tem Cristo tem tudo. Quem não tem Cristo não tem nada. Então, esse vazio da humanidade. Outro dia, numa visita pastoral em Cabeceiras, Goiás, um professor católico partilhava a sua angústia porque não pode mais rezar o Pai Nosso nas escolas. Ele sempre rezou o Pai Nosso. Eu rezava o Pai Nosso porque é bíblico, então ninguém pode contestar. Mas foi proibido porque lá no colégio parece que tem um budista, uma outra religião, então tem que respeitar. Então não se fala de Deus. Tirou Deus da escola, então está aí tudo que nós estamos vendo acontecer com as escolas. Daí a necessidade de nós apoiarmos as iniciativas das escolas conservadoras, católicas,
que estão sendo criadas no Brasil todo por leigos católicos, para dar uma formação clássica. Mas o que esses 70 anos últimos têm a oferecer? Paulo Freire? Marx? Spinoza? Feuerbach? Durkheim? Max Weber? Voltaire? São João Paulo II botou essa turma toda no mesmo balaio e os chamou de mestre da suspeita. E é isso mesmo. Você vai nas universidades, só se estuda Nietzsche, Sartre, que são mestres da suspeita. Tira Deus, tira a moral, tira a verdade. Ninguém pode conhecer a verdade. A verdade é você que faz. Nós vamos desanimar? Não. Nós vamos aliar ao mundo? Não. Nós não precisamos do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos dele. Como membros ativos, os leigos deverão participar dos conselhos pastorais e econômicos da sua paróquia e da diocese. O Concílio Vaticano II tornou evidente que a Igreja valoriza o leigo tanto quanto a vocação sacerdotal, conferindo-lhe dignidade. Porque é dos leigos bons, das famílias numerosas, das famílias católicas, que vai nascer o bom advogado, o bom sacerdote, o bom padre, a boa freira, o bom profissional liberal. Eu fico impressionado de ver o número de médicos jovens católicos, que você entra no consultório do médico, o jovem está lá a imagem de Nossa Senhora. Você vai consultar o médico, toma a bênção da gente. Então a gente tem esses fermentos pequenos, mas que podem levedar essa massa complexa que nós estamos vivendo. Primeiro, o que vocês precisam crer como leigos? Que o Espírito Santo infunde no leigo as virtudes evangélicas para que possa assumir a sua missão. A missão da igreja não é só do padre e dos religiosos, mas o apostolado dos leigos é indispensável, é fundamental. Aí você olha a nossa igreja, a catequese é um desastre. Nossa catequese é um desastre. Eu me lembro uma vez, como pároco, lá em Minaçu, estava aquela polêmica daquela menina que foi abusada pelo padrasto e estava grávida de duas crianças, gêmeos. E o então bispo de Recife, Dom José Cardoso, amigo de Dom José, disse claramente que o católico, se metesse a tirar aquelas crianças a fazer aborto, ficaria excomungado. Bom, não é o bispo que decretou a excomunhão, isso é da igreja. Isso virou uma balbúrdia na mídia, xingando a igreja. Eu tinha 27 meninos para crismar, lá em Minaçu, numa turma. A catequista, muito sábia, fez uma votação com eles. Quem era a favor de levar adiante a gravidez ou extirpar as crianças pelos métodos abortivos? Dos 27, apenas 2 votos a favor das crianças. Toda a turma de crisma a favor do aborto. Lembro que eu liguei na Cúria, falei, desmarca a crisma com Dom José. Fui lá falar disso e teve alguns que me afrontaram. Eu dispensei a turma, falei, os que querem seguir a igreja, fiquem. Ficaram lá uns 4, que a gente inseriu noutra turma. Hoje nós temos na igreja muita gente católica a favor do aborto, a favor da manipulação de embriões. Nós temos médicos que comem a hóstia na igreja, mas que indica contraceptivos, que indica
métodos abortistas, como se isso fosse normal. Falta de conhecimento da igreja. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos muita gente hoje relativista na igreja, não só entre os leigos, mas entre o clero. O padre que diz, não é pecado vocês terem relação sexual antes do casamento. É uma maneira também de se preparar para saber se ama, se gosta, para poder casar. O padre que diz, não, você de segunda união, não tem problema, você pode comungar. Não pode. Comunga a sua própria condenação. E o padre que faz esse tipo de orientação vai ostentar nos seus ombros a culpa de induzir os leigos ao pecado. Isso é tão sério que tem gente daqui que vai em certas igrejas, Dom José sabe muito bem essas igrejas, e que o padre dá essa orientação, a pessoa entra em confusão, depois liga para a gente. O padre me falou que eu posso comungar, mas eu não estou sentindo bem. É a graça de Deus. O Espírito Santo alerta, não faça isso. Então a fonte do apostolado leigo na igreja é o próprio Cristo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Parábola da videira, João 15. Um outro ponto importante, o amor de Deus torna o leigo capaz das bem-aventuranças. Nós temos muitos mártires leigos. Vamos lembrar aqui, por exemplo, celebramos há poucos dias São Tomás Moro, que é um leigo, pai, tinha filhos, que para defender a igreja contra a sanha de Henrique VIII, que era casado com Catarina de Aragão, mas queria deixar a esposa, a rainha, e amigar, como fez, casar com Ana Bolena. E pediu o Papa que anulasse seu casamento. E o casamento era válido, o Papa não anulou. Ele falou, então, a Igreja Católica de hoje em diante está sob meu comando aqui na Inglaterra e fundou a Igreja Anglicana. E Tomás Moro se opôs a isso. E ele trabalhava no governo. Foi encarcerado, não voltou atrás e foi decapitado. É um leigo. Dom José citou São Luís, rei da França. É um leigo. Parece que o dia dele é agora, no mês de julho. Tem uma carta dele ao filho, que ele está lá no liturgia, que vale a pena a gente ler como o pai, um rei que foi na última cruzada, morreu vindo da última cruzada contra os muçulmanos para retomar os lugares santos de Jerusalém. E ele deixa uma carta como um testamento para o filho. Primeira coisa, ser católico fiel. Por que ele fala isso? Porque está pensando na salvação da alma do filho. Hoje as pessoas pensam muito mais no vestibular dos filhos para ter um bom curso e ganhar dinheiro do que na salvação dos filhos. Outro dia eu achei bonito um casal que o filho passou no vestibular, vai lá para o Nordeste, foi lá em casa para pedir uma bênção de envio. E a mãe e o pai exortando o filho diante do Santíssimo. Como que deve ser a vida dele cristã católica lá. Procurar a igreja para participar, confessar regularmente. Então um pai e uma mãe de fibras. Gente de consciência. Enviando o filho que vai morar só, mas dando os bons conselhos. Isso é importantíssimo. Primeira coisa que vocês têm que ter preocupação com os filhos de vocês é a salvação eterna deles. Dinheiro, isso é secundário. A salvação eterna. Nossa Senhora é modelo a ser seguido por todos os leigos no apostolado. No apostolado que você faz dentro de casa. A casa de um católico, como já disse ontem, ela deve ser uma casa que qualquer pessoa que entrar ali sinta que é uma casa diferente da casa dos pagãos. O carro de um católico, ele deve ser diferente do carro de um pagão. As músicas, o terço,
pendurado que o pessoal coloca, às vezes um decalque de São Bento, de alguma coisa. O carro de um católico, ele também deve ser expressão desse apostolado. Quem entrar no seu carro vai sentir que você é diferente do mundo. Isso é apostolado. A gente faz o apostolado de muitos jeitos. O médico católico, que alguém entra no seu consultório, está lá um crucifixo, está a imagem de Nossa Senhora, isso é um apostolado. Ele não tem medo de perder pessoas que não gostam de Nossa Senhora, que não voltam mais no seu consultório. Ele não tem medo disso. A nossa vida deve exalar o bom odor de Cristo. O mundo seria muito melhor se os leigos nossos católicos tivessem um apostolado mais firme. O Brasil não estaria no calabouço que se encontra se os católicos fossem verdadeiramente católicos. Eu tenho jovens na diocese que enfrentam os comunistas dentro das universidades. Em Posse, por exemplo. Ontem, almoçando com os jovens da Renovação Carismática, no encontro, pessoal da Secretaria Jovem, tem uns 8 jovens ali comigo, todos universitários. E eles contando como que é a luta no dia a dia dentro da Universidade do IF, da Universidade do Estado de Goiás, lá em Posse, com alguns professores que são combatentes contra a fé. E é interessante como eles riam das besteiras que esses professores falam e eles contestam. Os professores já vão ficando ressabiados, porque os jovens católicos, leigos que estão dentro da universidade, que estudam, que leem, que se preparam para o combate, eles põem para calar esses tipos, porque eles só têm aquele conhecimento de algibeira. Esse tipo comunista, conhecimento de algibeira, puxa ali uma fichinha, a igreja é autoritária, a religião é ópio do povo, essas bobagens. Mas quando vai alguém que pergunta, e a menina perguntou, o que você já leu sobre a igreja? Gaguejou. Você já leu a Súmula Teológica de Santo Tomás? Nem sabe o que é isso. Você já leu a vida intelectual dos Sete Lanches, que é um padre? Nem sabe o que é isso. Lê panfletos. É uma cultura de panfleto. Quando nós formamos bem os nossos filhos e os jovens se interessam pela cultura, pela alta cultura, o professor esquerdista, ateu, inimigo da igreja, inimigo de Deus, inimigo de Cristo, não tem muito o que falar. Porque hoje nós estamos refundando o conhecimento da história da igreja. Que a história da igreja vinha sendo contada aí por um monte de gente que não ama a igreja. Esse Thomas Hood, dos Estados Unidos, esse jovem do Opus Dei, historiador, doutor em História da Igreja, História Universal, ele tem 24 aulas sobre a Igreja construtora da civilização ocidental, traduzida. Vale a pena a gente escutar. E tem um livro que ele escreveu sobre a Igreja, a construtora da civilização ocidental. Hoje querem pisar a igreja como se a igreja não valesse nada. A igreja que, com as suas escolas, com as suas universidades, tudo começou com a igreja. A Europa deve muito à igreja, sobretudo ao monaquismo, aos monges, os grandes mosteiros que foi criando tecnologia, manuseio da culinária, manuseio da agricultura, tudo veio da igreja. Agora hoje você joga a igreja no chão como se ela fosse uma onça morta que não vale nada. E esses apedeutas ignorantes nas nossas universidades ficam vendendo para os nossos jovens essas besteiras que só faz estragar o conhecimento das pessoas. Então cabe aos leigos elucidar os princípios cristãos no mundo. E nós estamos trabalhando uma turma jovem aí que está dando trabalho para esses ateuzinhos de meia tigela nos nossos institutos federais e nas nossas universidades. E os nossos professores católicos, eles sofrem nesses meios, mas eles também precisam defender
como católicos, não é o Papa, o Bispo, o Padre, mas defender a Igreja de Cristo, que a Igreja é maior do que nós. A Igreja é maior do que qualquer um de nós. Nós somos os filhos da Igreja. Esse canto que o povo fala, nós somos a Igreja, o Bispo é a Igreja, o Padre é a Igreja. Eu não gosto muito desse canto, porque eu acho que nós não somos a Igreja, nós somos os filhos da Igreja. Nós somos enxertados na Igreja. Nós somos expressão viva da Igreja pelo nosso batismo, quando a gente vive responsavelmente a nossa fé. A caridade é o distintivo do apostolado leigo na Igreja. A caridade, até com os pagãos, com os ateus, porque muitos se converteram pelo testemunho dos cristãos. Você pega aqui no Brasil um Corsão, Alceu Amoroso Lima, esses leigos na década de 60, que tinha uma inserção cultural no meio jornalístico, no meio da intelectualidade católica, que era de causar inveja, né? Os mosteiros, o mosteiro do Rio de Janeiro teve tantos monges intelectuais que dirigiram espiritualmente toda uma casta intelectual do Rio de Janeiro. Em Brasília, nós temos, tinha o padre Rafael do Opus Dei, que agora está mais velho, já foi para a casa mais recolhida, mas fazia um trabalho de direção espiritual com esse pessoal do judiciário, da política, impressionante, com direção espiritual. Você tem, por exemplo, o ministro do Trabalho, o Ives Ganda Filho, que é um homem que celibatário, vive a castidade dele, é ministro do Trabalho, vive no Opus Dei, num quartinho pobre. Ele, a irmã também, que é uma advogada renomada, que é supernumerário da Opus Dei, que vive a castidade, vive o celibato, e faz um trabalho extraordinário de testemunho. São pessoas respeitadas, como católicos, de comunhão diária, de confissão, de testemunho. Nem tudo está perdido na igreja. Agora, o triste é porque quando as pessoas querem ter piedade, querem ter vida de oração hoje na igreja, são tolhidas. Isso é muito triste. Terminando já, os leigos devem exercer um apostolado de semelhante para com semelhante. Eu dizia ali na hora do café com o Rafael, a gente partilhando, o outro deve ser visto por nós como imagem e semelhança de Deus. O outro. Sartre diz, filósofo existencialista ateu, que o outro é meu inferno. Não, o outro é meu irmão. Nós somos irmãos. Amizade, Deus permite a gente escolher quem a gente quer que seja amigo, mas todos somos irmãos. E eu lembrava que a pornografia, ela impede a pessoa de ver o outro como imagem e semelhança de Deus. A pessoa viciada em pornografia, ele avalia o outro pelo corpo. Isso é tão triste, é tão degradante. O outro passa a ser um objeto. Se tem a performance do padrão internacional de beleza, então você fixa. Você não vê que aquele corpo tem alma. Eu sempre peço às pessoas contaminadas com pornografia para rezar por aquelas pessoas que foram vistas em cenas pornográficas. Rezar pela conversão delas, porque ajuda você a reparar o pecado de ter olhado aqueles corpos como instrumentos de prazer na sua libido. Isso é um problema espiritual. O problema da pornografia é um problema espiritual, que requer uma ruptura com a ação do demônio que está dentro da mente da pessoa. Você não vai tirar as imagens que estão dentro da sua mente, mas você pode ter um autodomínio sobre elas, usando a sua inteligência, sua vontade, sua liberdade, que Deus te deu. O outro não é o meu inferno, não é uma fonte de inspiração do prazer. O outro é imagem e semelhança de Deus.
Nós precisamos ter esta compreensão, inclusive na igreja, com as dificuldades que nós temos com tantas pessoas, às vezes nos nossos grupos. O outro é aquele que é semelhança e imagem de Deus. Com a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, que não deve faltar na vida do bom leigo, santifica o mundo e vivificam em Cristo. Os fiéis leigos são chamados a santificar o mundo. Vocês são chamados a serem sal e fermento. Não esqueça isso. Vocês se perdem muito em confusões na família, nos negócios. E outra coisa que vocês precisam aprender é não comprar fiado. Eu tenho uma descrença de ver as pessoas que compram fiado, nunca vão para frente. Faça uma ruptura com isso. Mania de comprar o que não precisa. Mania de ficar gastando. O seu dinheiro é sagrado. Devolva seu dízimo coerentemente e administre bem o seu dinheiro. O princípio universal da boa administração é você nunca gastar mais do que você ganha. Você deve controlar para todo mês você guardar um pouquinho, para ir criando aquele toucinho, aquela gordura de reserva para os momentos difíceis. Se vocês procurarem, a Diocese de Formosa não deve R$1, porque a primeira coisa que eu estabeleço é não se compra fiado. Os padres não devem abastecer em posto de gasolina sem na nota. Aqui em Uruaçu eu fazia isso e eu descobri que o posto me roubava. Eu aprendi que a gente não compra fiado. Você tem o dinheiro, compra, não tem, espera. É uma tristeza as pessoas que compram um carro financiado, elas pagam por 2 carros. Anda a pé, anda de bicicleta aí um tempo até você ter o dinheiro para comprar esse carro à vista. E agora vocês cuidado, muito cuidado, que nós estamos entrando numa seara de incerteza. Muito cuidado na administração das suas coisas. A gente, mesmo ganhando pouco, pode administrar e ter vida digna. Agora, quem é aposentado, que vai lá no banco, pegar empréstimo para comprar celular para neto, para ajudar neto a pagar moto, depois não vai ter o dinheiro para pagar os remédios. Eu acho que sua mãe está nesse esquema, né? Pronto. Trabalha a vida toda, depois para agradar neto, faz financiamento na sua aposentadoria. Quem aposenta não tem que ficar fazendo financiamento da sua aposentadoria. A aposentadoria é a sua segurança na velhice. Nós temos que dar testemunho disso, da boa administração daquilo que a gente ganha. Se eu ganho pouco, vou gastar pouco, vou viver com pouco. Se eu ganho muito, eu vou organizar e fazer com que o meu capital também gere emprego, gere bem-estar para os outros. A tristeza na igreja, a liderança da igreja, que vive aí pendurado em contas, e esse povo aí do fórum, os agentes do fórum, oficial de justiça, indo bater na porta das pessoas para cobrar. Pelo amor de Deus, a gente tem que saber dar os passos conforme o tamanho das nossas pernas. É necessário que o leigo seja formado para a missão. O grande problema nosso é que o católico não tem formação católica. Não conhece a doutrina da igreja. Por isso fica aí. Alguém mete o pau na igreja lá na reunião dos professores, você concorda. Lá na empresa, o pessoal fala mal da igreja, você concorda. Você não conhece a igreja. Precisa ler o catecismo. O catecismo é um bom começo. As verdades da fé. O que é a igreja? Aí confunde a igreja com padre, com bispo, com um leigo que não dá testemunho, vira uma confusão. A igreja não é isso. Então a gente precisa ser formado bem na nossa consciência.
O apostolado dos leigos na igreja deve ser exercido com generosidade. Só para vocês terem uma ideia, o quanto é difícil fazer esse encontro, você não acha mais gente com generosidade para vir cozinhar. Para você pagar as pessoas, é muito difícil, porque nós estamos perdendo a generosidade nas nossas igrejas. Eu não dou 10 anos para a gente não ter condição mais de fazer festa paroquial, porque não tem mais gente com generosidade para cuidar lá da barraca da pipoca, da barraca da canjica, do pastel. Porque as pessoas não querem mais isso. Porque isso aqui, internet, celular, vai tirando a objetividade, a bondade das pessoas. Então você não sente mais aquele atrativo de doar, de ser generoso. Nós precisamos trabalhar em nós a generosidade. Não é só você devolver o dízimo do seu dinheiro, mas dar o dízimo também do seu tempo na catequese. Eu acho um absurdo escutar numa igreja, outro dia eu reprimi, lá corrigi uma paróquia minha, o pessoal convidando as pessoas para serem catequistas. Isso não se faz. Você tem que descobrir quem pode dar catequese. Aí aparece a pessoa de segunda união, que não pode assumir aquele trabalho, porque tem essas dificuldades, sacramental. Aparece uma pessoa que às vezes nem é batizado, que quer ser catequista, que acha bonito. Não, catequista, ministro da comunhão, casais para ECC, são chamados. A igreja chama as pessoas. E está difícil você achar quem quer gastar seu tempo nos trabalhos da igreja. Um bom catequista deve terminar sua missão quando o corpo não responder mais. Guarde isso. Oblatividade, generosidade. Nós precisamos dar o dízimo do nosso tempo. Eu vou para o lago. Esse lago, esses clubes, essas coisas têm paganizado muito os nossos católicos. Que a criança está na catequese, os pais priorizam ir para o lago a levar os filhos para a catequese. Aí nessas coisas é muita bebedeira, é muita música imunda, muita coisa esquisita, nada de ambiente cristão. Eu termino essa minha fala dizendo que nós precisamos, todos, os padres também precisam se reciclar, precisam de ler. As freiras também, viu, irmã? Precisam de ler. Precisam estudar coisa séria, não é ler porcaria. As nossas livrarias católicas hoje vendem muita porcaria. Outro dia não, há alguns anos eu entrei numa editora que se diz católica, que tinha livro do Edir Macedo, na estante. Não vou dizer qual a editora, senão vocês vão descobrir que é a editora Vozes. Então, não dá, nunca mais entrei nessa, nem compro nada dessa editora. Então as editoras hoje, católicas, elas estão nesse marasmo capitalista, perdeu o rumo do apostolado. Vende porqueira para ganhar dinheiro. E nós temos hoje muitos apostolados leigos que estão editando as obras tradicionais da igreja. Vocês imaginam agora que nós podemos ter acesso aos livros do Tanqueray, Adolfo Tanqueray, sobre a moral, sobre a mística. Está aí, o povo está editando isso. Reeditando Santo Tomás de Aquino, reeditando Santo Afonso Maria de Ligório. Eu estou quase com a minha obra completa de Santo Afonso Maria de Ligório, graças aos leigos que estão editando essas obras, porque os teólogos, nossa, acham que é coisa ultrapassada. Não é. Leia os clássicos da igreja, leia a vida dos santos. Ali você tem uma noção do que é ser católico. Eu me lembro uma vez que um bispo novo ainda, tinha um grupo de jovens, os padres ficavam brigando com eles, que eram uns meninos conservadores, a coisa toda. Eu perguntei um dia, o que vocês estão lendo? Que eles estudavam. Nós estamos lendo as excelências da Santa Missa, de Santo Leonardo de Porto Maurício, que escreveu em 1742, me parece,
uma carta ao Papa sobre a missa. Isso agora foi editado, está sendo editado. Já várias editoras leigas aí estão editando. Uma preciosidade. As Excelências da Santa Missa de Frei Leonardo de Porto Maurício. É um santo do século XVIII. Ah, mas século XVIII não vale nada. Como não vale? Esse tempo nosso é um tempo muito desperdiçado, com tanta besteira. Escrito sobre a Bíblia. Quais são os melhores escritos, as melhores exegeses da Bíblia? Os padres da igreja. Você pega o que Santo Agostinho comenta sobre a Bíblia, São Jerônimo, esses grandes santos, São João Crisóstomo, as catequeses, está tudo na internet, essas coisas. Está ali o que é a Bíblia. Hoje o que o pessoal faz? O pessoal quer dizer o que a Bíblia é. Exegese falsa, exegese protestante que contaminou a igreja, analisando a Bíblia, isso, aquilo. Hoje o pessoal estuda, Dom José, faz esses doutorados em exegese só estudando essas bobagens. Bento XVI diz, olha, não é você dizer o que a Bíblia é deixar que a Bíblia diz o que ela quer dizer para você. É a catequese de dentro, a exegese de dentro. A Sagrada Escritura que vai dizer o que ela é, o que ela quer dizer para mim. Se os padres da igreja fizeram. E a gente fica estudando tanta bobagem que se fala da Bíblia hoje, que é uma tristeza, uma esquisitice, né? Então a gente precisa retomar esse caminho do estudo. Eu vou deixar a indicação de 3 livros para vocês lerem daqui até o ano que vem. Sobre a vida espiritual, um livro muito bom do Fulton Sheen. Fulton Sheen é um bispo da década de 70 dos Estados Unidos que fez o maior apostolado de comunicação já visto. Ele tem mais de 100 livros. Os seus programas radiofônicos atingiam 4 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Tanto que o Papa Paulo VI liberou ele mais para esse trabalho. A editora Molokai, do meu amigo Curisco, olha o apelido do cara, é um celibatário, Curisco. O nome dele é José não sei o quê, mas é conhecido por Curisco. Ela edita todas as obras do Fulton Sheen. E eu indico um livro muito bom, A Vida Vale a Pena Ser Vivida, de Fulton Sheen. O Frei Gilson trabalhou esse livro com o povo. Vale a pena esse livro. Para quem eu doei esse livro, que eu ganhei alguns exemplares, o pessoal tudo gostou. Esse é na parte espiritual. Na vida do desenvolvimento da intelectualidade, um livrinho pequeno, eu já passei no grupo de vocês aí a capa do livro. Um livrinho pequeno do padre Sertilanges, A Vida Intelectual. Para a gente aprender a pensar, como refletir, como analisar as coisas, como não engolir enxurrada pensando que é água da fonte. E por último, um livro que eu não li ainda, que eu vou ler. A gente deve fazer uma live dele em outubro. Estou convidando o padre Edivaldo de Minaçu, que gosta muito de leitura, e a Kelly, que já leu o livro, para a gente comentar esse livro, do Roger Scruton, é isso? Roger Scruton, Tolos, Fraudes e Militantes. É um livro que desconstrói toda essa mentalidade bruta. Está aí, no grupo de vocês. Tolos, fraudes, militantes. Ele desconstrói esse pensamento estranho que vai entrando no mundo e vai nos dominando. Então a gente precisa reconstruir as bases da intelectualidade católica, do laicato católico, do episcopado, do clero, para a gente enfrentar os tempos que vão vir. Vida Intelectual, de Sertilanges. Isso é antigo. Isso é livro que está sendo reeditado, que ninguém nem sabia que existia mais. Dom José deve ter estudado esses livros no passado, que ninguém sabe que existe. Está perdido esse padre, que já morreu há muito tempo, mas é a base de um pensamento extremamente ordenado.
pensamento ordenado. Tem muito livro que não vale nada, você lê não serve para nada, só besteira fazendo a cabeça das pessoas. Porque hoje nós temos uma militância na cultura, no mundo artístico, no mundo judiciário, no mundo da igreja. A igreja também tem um mundo da igreja muito contaminado com isso. Esses pensamentos militantes, ideologia de gênero, já tem padre, membro do clero, apoiando ideologia de gênero. Isso é uma bobagem, uma coisa mais pagã que já pode existir. Então fica para vocês essas palavras, que eu espero que possam ajudar a despertar esse senso católico, mesmo que a gente já passou de meio século, muitos de vocês já estão passando de meio século, mas eu acho que agora que é um momento de fertilidade intelectual, de você fazer uma avaliação a partir de boas leituras para a compreensão do mundo e a libertação de si mesmo. Lá em Formosa nós estamos um grupo de mulheres agora, estamos fazendo um trabalho muito interessante. Como ser mulher cristã e como organizar o lar e o matrimônio de forma cristã. É impressionante. Eu sempre dei apoio a essas mulheres, é um grupo, e elas reúnem com as mulheres e ensinam como que a mulher deve arrumar a casa para ser uma casa cristã, como a mulher deve vencer o feminismo e ser mulher, ser mãe, ser esposa, como ajudar o esposo, tratar bem o marido, cuidar dos filhos, o jeito que arruma a casa, o jeito que uma casa cristã deve ser arrumada. Então é muito importante isso. Nós precisamos ter essa compreensão, porque nós fomos desconfigurados na nossa fé, na nossa prática cristã, nos últimos tempos, através dos infiltrados, que infiltraram na igreja, infiltraram na cultura, infiltraram no meio artístico, no mundo da intelectualidade, e foi desconstruindo tudo. Então nós precisamos retomar isso. A igreja concorda com isso? Nem sempre. Nem sempre. Porque está tudo contaminado com essa mentalidade pagã, que a gente precisa vencer isso. Eu falo isso para vocês de coração. Eu acho que nós precisamos partir para essa realidade de uma reconstrução nossa a partir de dentro, com a espiritualidade e com a intelectualidade. Ninguém pode compreender bem as coisas se não tiver um pouco de intelectualidade, de leitura, de abertura para o conhecimento. Que Nossa Senhora, sede da sabedoria, nos ajude a caminhar nesse processo para sermos bons leigos e bons católicos. Assim seja. Amém. Muito obrigado a todos que estiveram conosco, nos acompanhando nessa palestra. Agradeço ao Reginaldo por essa paciência de fazer essas transmissões, que a gente faz para aqueles que não puderam vir no evento, também para outras pessoas que vão se sentir também edificadas com essa temática. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.